Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS, Cargo Técnico do Seguro Social. Seguindo o edital, dentro dos conhecimentos básicos, língua portuguesa, temos o item 2, tipologia textual, e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Aqui vamos abordar um pouco do silogismo. Para discutir um tema, para confrontar argumentos e posições, é necessária a capacidade de conhecer outros pontos de vista e seus respectivos argumentos. Uma discussão impõe muitas vezes a análise de argumentos opostos, antagônicos. Como sempre, essa capacidade aprende-se com a prática. Um bom exercício para aprender a argumentar é contra-argumentar. Consiste em desenvolver as seguintes habilidades. Primeira, argumentação. Anotar todos os argumentos a favor de uma ideia ou fato. Imaginar um interlocutor que adote a posição totalmente contrária. Contra-argumentação. Imaginar um diálogo, debate e quais os argumentos que essa pessoa imaginaria, possivelmente apresentaria contra a argumentação proposta. E refutação, que são argumentos e razões contra a argumentação oposta. A argumentação tem a finalidade de persuadir, portanto, argumentar consiste em estabelecer relações para tirar conclusões válidas, como se procede no método dialético. O método dialético não envolve apenas questões ideológicas, geradoras de polêmicas. Trata-se de um método de investigação da realidade, pelo estudo de sua ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno em questão e da mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade. Descartes, filósofo e pensador francês, criou um método de raciocínio silogístico, baseado na dedução, que parte do simples para o complexo. Para ele, verdade e evidência são a mesma coisa, e pelo raciocínio torna-se possível chegar a conclusões verdadeiras, desde que o assunto seja pesquisado em partes, começando-se pelas proposições mais simples até alcançar, por meio de deduções, a conclusão final. Para a linha de raciocínio cartesiana, é fundamental determinar o problema, dividi-lo em partes, ordenar os conceitos, simplificando-os, enumerar todos os seus elementos e determinar o lugar de cada um no conjunto da dedução. A lógica cartesiana, até os nossos dias, é fundamental para a argumentação dos trabalhos acadêmicos. Descartes propôs 4 regras básicas que constituem um conjunto de reflexos vitais, uma série de movimentos sucessivos e contínuos do espírito em busca da verdade. Primeiro, então, evidência. Segundo, divisão ou análise. Depois, ordem ou dedução. E, por último, enumeração. Vamos continuar. A enumeração pode apresentar 2 tipos de falha, a omissão e a incompreensão. Qualquer erro na enumeração pode quebrar o encadeamento das ideias, indispensável para o processo dedutivo. A forma de argumentação mais empregada na redação acadêmica é o silogismo, raciocínio baseado nas regras cartesianas que contém 3 proposições, 2 premissas, maior e menor, e a conclusão. As 3 proposições são encadeadas de tal forma que a conclusão é deduzida da maior por intermédio da menor. A premissa maior deve ser universal, emprega todo, nenhum, pois alguns não caracteriza a universalidade. Há 2 métodos fundamentais de raciocínio: a dedução, que é o silogismo, que parte do geral para o particular, e a indução, que vai do particular para o geral. A expressão formal do método dedutivo é o silogismo. A dedução é o caminho das consequências. Baseia-se em uma conexão descendente, do geral para o particular, que leva à conclusão. Segundo esse método, partindo-se de teorias gerais, de verdades universais, pode-se chegar à previsão ou determinação de fenômenos particulares. O percurso do raciocínio vai da causa para o efeito. Temos um exemplo. Todo homem é mortal, então é a premissa maior, ela é geral e universal. Fulano é homem, é a premissa menor, então ela é particular. Logo, fulano é mortal, é a conclusão. Então, todo homem é mortal, fulano é homem, logo fulano é mortal. Ok?
Vamos para a indução. A indução percorre o caminho inverso ao da dedução. Baseia-se em conexão ascendente, do particular para o geral. Nesse caso, as constatações particulares levam às leis gerais, ou seja, parte de fatos particulares conhecidos para os fatos gerais desconhecidos. O percurso do raciocínio se faz do efeito para a causa. Temos um exemplo. O calor dilata o ferro, é particular. O calor dilata o bronze, particular. O calor dilata o cobre, também é particular. O ferro, o bronze e o cobre são metais. Logo, o calor dilata metais. Então, é a geral e universal. Perfeito? Quanto a seus aspectos formais, o silogismo pode ser válido e verdadeiro. A conclusão será verdadeira se as duas premissas também o forem. Se há erro ou equívoco na apreciação dos fatos, pode-se partir de premissas verdadeiras para chegar a uma conclusão falsa. Tem-se, desse modo, o sofisma. Uma definição inexata, uma definição incompleta, a ignorância da causa, a falsa analogia, são algumas causas do sofisma. O sofisma pressupõe má-fé, intenção deliberada de enganar ou levar ao erro. Quando o sofisma não tem essas intenções propositais, costuma-se chamar esse processo de argumentação de paralogismo, ok? Paralogismo. Encontra-se um exemplo simples de sofisma no seguinte diálogo. Você concorda que possui uma coisa que não perdeu? Lógico, concordo. Você perdeu um brilhante de 40 quilates? Claro que não. Então você possui um brilhante de 40 quilates. Ok? Aqui é um sofisma. Exemplos, desculpe. Dedução. Todo professor tem um diploma, é geral universal. Fulano tem um diploma, é particular. Logo, fulano é professor. Então essa conclusão geral é falsa. Ok? Indução. O Rio de Janeiro tem uma estátua do Cristo Redentor, é particular. Taubaté, em São Paulo, tem uma estátua do Cristo Redentor, é particular. Então, Rio de Janeiro e Taubaté são cidades. Logo, toda cidade tem uma estátua do Cristo Redentor. Então, essa conclusão geral é falsa. Ok? Nota-se que as premissas são verdadeiras, mas a conclusão pode ser falsa. Nem todas as pessoas que têm diploma são professores. Nem todas as cidades têm uma estátua do Cristo Redentor. Comete-se erro quando se faz generalizações apressadas ou infundadas. A simples inspeção é a ausência de análise ou análise superficial dos fatos, que leva a pronunciamentos subjetivos baseados nos sentimentos, não ditados pela razão. Tem-se ainda outros métodos subsidiários ou não fundamentais que contribuem para a descoberta ou comprovação da verdade. Análise, síntese, classificação e definição. Além desses, existem outros métodos particulares de algumas ciências que adaptam os processos de dedução e indução à natureza de uma realidade particular. Pode-se afirmar que cada ciência tem seu método próprio demonstrativo, comparativo, histórico, etc. A análise, a síntese, a classificação e a definição são chamadas de métodos sistemáticos, porque, pela organização e ordenação das ideias, visam sistematizar a pesquisa. Pois bem, então no próximo vídeo a gente vai ver um pouco sobre análise e síntese. Ok, pessoal? Essa é a minha colaboração. Um abraço, até a próxima.